Olá, pessoal! Mais uma vez estou aqui, eu, professora Girlane, com a disciplina de Direito Processual Civil na nossa segunda aula. E que nessa segunda aula também nós vamos dividi-la em duas partes. Antes de adentrarmos, nós precisamos esclarecer que essas aulas de hoje, a parte 1 se voltará aos recursos e a parte 2 exatamente à execução. Mas antes de adentrarmos na matéria, é importante a gente recapitular que nas aulas iniciais nós tivemos aquela noção de que o processo civil ele vem com a finalidade de dirimir conflitos sociais em que nós temos um autor, um réu e o juiz como a figura imparcial e intermediadora desses litígios processuais. Em seguida, nós vimos que o início de um processo judicial ele se dá pela petição inicial através de um processo de conhecimento. Certo? Vieram todas aquelas etapas, a inicial, a defesa do réu, a possibilidade da audiência de conciliação, em seguida de instrução, até chegarmos ao julgamento, que é a sentença judicial. Então, daí, a sentença judicial, quando proferida, ela, por vezes, pode não agradar a quaisquer das partes, seja o autor ou seja o réu. Da publicação dessa sentença judicial, aí nós vamos ter, então, a figura da capacidade processual de recorrer daquela decisão. E, consequentemente, vem, então, a ênfase na nossa primeira parte da aula de hoje, que é a execução sobre o processo. Então, é o meio de impugnação das decisões judiciais à instância superior para invalidar, reformar, integrar ou esclarecer uma sentença primária. Então, a não interposição deste recurso, ele gera o quê? A preclusão processual. A parte ela tem o direito de recorrer dentro daqueles prazos de cada recurso. Uma vez ele não interposto, precluiu o seu direito, ocorrerá o trânsito em julgado da sentença e abrirá então o prazo seguinte, que é a própria execução da sentença, que nós viremos logo mais adiante. Então, esses recursos, eles têm uma finalidade precípua de nós conseguirmos modificar a decisão primária, que é a sentença, seja ela parcialmente ou totalmente. Existem os seus requisitos de admissibilidade para este recurso, que é a tempestividade, certo? O preparo, que é o pagamento do processo para ser recorrido, salvo as circunstâncias em que, por vezes, e na maioria delas, os juízes concedem a justiça gratuita para o autor. Se esse autor ele vem a recorrer deste processo e a ele lhe foi concedido os benefícios da justiça gratuito, ele está também sendo excluído da obrigação de pagar este preparo, que é o valor pago para se recorrer da decisão judicial. A legitimidade, o interesse e a regularidade formal, pois existem recursos em que eles são feitos em uma só petição, expressando o endereçamento, qualificação das partes, exposição dos fatos, do direito e o pedido em que você quer, se a reformulação parcial, total, nulidade de sentença, seja o que for. Então, você vai voltar de acordo com seus interesses. Existem outros recursos em que eles exigem que a petição ela venha à apresentação do recurso endereçada ao juiz que prolatou a sentença, a decisão que você busca recorrer, e as razões endereçadas à instância superior e que vai fundamentar a expressão das finalidades do seu recurso. Então, você vai demonstrar por que você quer reformular, você vai fundamentar e você vai requerer a sua reforma da decisão. Então, elas vão juntos, a apresentação com as razões, encaminham juntos dentro do mesmo prazo. Consequentemente, o preparo do processo, quando por vezes deve ser pago. Certo? Em seguida, nós vamos ver algumas modalidades de recursos cabíveis.
Um dos mais conhecidos dele é o recurso de apelação, que ele cabe contra decisões de primeiro grau, contra sentenças. Está fundamentado no artigos 516 a 520 do Código de Processo Civil. É um recurso cabível contra sentença civil no prazo de 15 dias. Apresenta-se as razões ao tribunal, né? E possui efeito devolutivo ou suspensivo, podendo ser declarado pelo juiz ao receber este recurso. Então, antes de entrarmos ao recurso seguinte, é importante frisar que, da interposição do recurso, o juiz recebe este recurso e ele vai, então, abrir vistas para outra parte contrarrazoar. É fazer semelhante ao que se entende num processo de conhecimento a uma contestação, contestar. Então, ele vai contrarrazoar aquele recurso no mesmo prazo da apresentação do recurso de apelação. Então, se ele tem um prazo de 15 dias para apelar, para contrarrazoar também são os mesmos 15 dias. Por conseguinte, o juiz verifica, faz o saneamento do processo estar regularmente preenchido as formalidades legais para ser remetido ao Tribunal Superior. Então, por conseguinte, nós temos o recurso adesivo. O recurso adesivo está fundamentado no artigo 500 do Código de Processo Civil. Tem como requisito do recurso adesivo que a sentença tenha sido apenas parcialmente procedente, podendo o autor e réu considerarem-se ambos vencidos em parte. E também cabe às partes quererem ou não usar do direito de recorrer para recorrerem. Se ambas as partes se ofendem e opõem o recurso, ocorrerá sucumbência recíproca. Então, cada qual vai ser beneficiado por sua parte. Para que a parte utilize o recurso adesivo, é necessário que não tenha apresentado um recurso autônomo, ou seja, se dentro daquele prazo ele não entrou ou com os embargos ou com a apelação, ele vai poder entrar com o recurso adesivo. O agravo. O agravo é uma medida processual, recurso, muito bem utilizado, tanto quanto a apelação. Então, o agravo de instrumento, ele difere da apelação quando ele versa sobre decisões interlocutórias e não sobre a sentença, como a gente viu na apelação. Ele está fundamentado nos artigos 521 a 529 do Código de Processo Civil, oposto contra decisões interlocutórias. Existem 3 modalidades de agravo. Nós temos o agravo retido, de instrumento e regimental. O agravo de instrumento, tanto o de instrumento como retido, eles tinham um prazo de 10 dias. Então, tomado conhecimento dessa decisão interlocutória que feriu o direito do seu cliente, seja o autor ou o réu, então caberá ao advogado interpor o agravo de instrumento ou retido de acordo com a situação. No agravo de instrumento, cabível quando se trata de decisão que possa causar lesão grave e de difícil reparação, ou seja, é de suma importância explanar essa lesão grave ou difícil reparação. E no agravo retido nos autos, limita-se a uma simples petição, retida nos autos, apresentada ao juiz da causa com rações sucintas, sem processamento e sem custas, para apreciação futura pelo tribunal por ocasião da apelação. Então, observa-se que a diferença básica entre o agravo de instrumento e o agravo retido, com o agravo de instrumento, ele é feito não em uma simples petição, mas em petição duplificada de apresentação e razões. E junto a esse agravo de instrumento, ele tanto paga custas, que é o preparo, como ele também exige a coletânea de documentos que fundamentem e representem as partes, o fundamento de direito e representem as partes dentro do processo. Tipo, a procuração de cada uma das partes, apresentada pelos advogados com endereço de correspondência, a cópia da sentença, da decisão interlocutória que se busca modificar, e toda a documentação necessária para fundamentar as suas alegações. O agravo regimental interno, ele tem um prazo de 5 dias e ele existe nos tribunais com o intuito de provocar a revisão
de suas próprias decisões. Por conseguinte, nós temos os embargos declaratórios, que tanto quanto a apelação, os embargos e os agravos de instrumento, sobretudo, são bem utilizados no dia a dia do processo civil. Os embargos declaratórios, eles têm um prazo de 5 dias para serem opostos. Estão fundamentados no artigo 530 a 534 do CPC. E com ele, você busca, então, superar uma obscuridade, uma omissão ou uma contradição existente nesta decisão. Não necessariamente precisa ter os 3, mas tendo ao menos um desses 3, dentro do prazo de 5 dias, você pode estar buscando uma revisão dessa decisão. Vale aqui também explicitar que essa decisão dos embargos declaratórios, elas partem do mesmo juiz que proferiu a decisão. Então, é uma simples petição interposta ao mesmo juiz que proferiu a decisão, o juiz desembargador, e que ele mesmo terá a oportunidade, através desse embargo, de se corrigir acerca da sua decisão e não precisar ser corrigido por uma instância superior. Ela interrompe o prazo para um recurso principal e, sendo declarado protelatório, isso é de suma importância, a gente deve buscar os recursos coerentes para que a gente não se perca e não se prejudique dentro dos processos, pois o embargo declaração, uma vez sendo considerado protelatório, a ele poderá ser condenado a multa de 1% sobre o valor da causa. Então, se pensa-se em ganhar tempo para depois opor o recurso principal realmente cabível, sem justificativa plausível para argumentar, é melhor não fazer o recurso principal, porque você pode se incorrer em sofrer uma multa. Em seguida, nós temos os embargos infringentes. Os embargos infringentes, eles estão hoje regulamentados pelos artigos 530 e 534 do CPC, não sendo acolhido na construção do novo Código de Processo Civil. E ele é posto contra acordos não unânimes no prazo de 15 dias. O recurso especial e extraordinário. Estes recursos, eles andam em conjunto, eles andam juntos. Uma vez interpondo o recurso especial, também se protocola logo o recurso extraordinário. Mas em que se distinguem eles? O recurso especial, ele está então fundamentado no artigo 105, inciso 3º da Constituição Federal, e 541 a 545 do Código de Processo Civil. Ele é oposto contra acordos que violam direito federal, no prazo de 15 dias. E o recurso extraordinário segue o mesmo prazo, porém, já não é contra decisões que violam direito federal, mas contra acordos que violam a Constituição Federal, que vão de contrário o que está exposto na Constituição Federal. O recurso extraordinário está fundamentado no artigo 102, inciso 2 da Constituição, 3 da Constituição Federal, o artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal, e os artigos 541 a 545 do Código de Processo Civil. Certo, gente? Então, aqui a gente encerra a nossa primeira parte da nossa segunda aula, que versa sobre os recursos, para então darmos seguimento à nossa segunda parte.